Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, nós temos uma aulinha visando o Enem. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Hoje eu escolhi um assunto muito interessante para o Enem, tá? O Enem trata desse assunto com um carinho muito grande, até porque, para quem não sabe, os povos pré-cabralinos que a gente colocou aqui nada mais são do que os índios, tá certo? Vou já explicar porque você não coloca mais esse termo índios. Até os próprios livros didáticos estão tirando esse termo das suas páginas, tá? E também vamos dar uma olhadinha no período pré-colonial, que é aquele primeiro momento da história do Brasil, aquele que diz que o Brasil ficou meio esquecido durante os 30 primeiros anos da história do Brasil, que seria de 1500 a 1530. A gente vai questionar um pouquinho também esse lance desse esquecimento, que realmente, hoje em dia, já há uma discussão que esse esquecimento realmente deve ser contestado. A gente vai já falar sobre isso. Então a gente primeiro vai abordar a questão indígena do Brasil, né? A questão dos índios. Eu já explico por quê. Não é esse termo, você deve saber, tá? Isso já caiu em muitos vestibulares. Na verdade, o termo índio foi um termo errado, tá certo? Que Colombo, quando chegou aqui na América, porque Colombo, quando chegou na América, na verdade, ele estava procurando o caminho das Índias, né? Foi contratado ali pela Espanha, pelo rei espanhol, para encontrar um novo caminho marítimo para chegar até as Índias em busca das famosas especiarias. A gente está falando aqui do século XV, a gente está falando das grandes navegações, e aí Colombo viajou. Quando bateu aqui na terra, que depois vai ser chamada de América, ele achou que estava nas Índias, ele achou que tinha chegado nas Índias. Então ele viu os habitantes e disse o quê? Ah, são os índios. E aí ficou, tá certo? O nome índio ficou e depois de muito tempo vai ter contestação histórica em relação a isso. Por isso muitos livros hoje trazem assim, os povos pré-colombianos, né? E aí, quando você ouvir esse termo pré-colombianos, você já, vamos dizer assim, você acessa na sua mente a questão dos povos que são índios, maias, incas e astecas, ali mais, a gente está falando de México, Peru, isso daí vai ser tema de outra aula, apesar de a gente vai fazer uma comparação com os nossos índios aqui do Brasil. E os antes de Cabral são chamados, os que estavam aqui na América do Sul antes de Cabral, chamados de povos pré-cabralinos, tá certo? Eu queria já mostrar para vocês, antes da gente começar realmente a discutir sobre a questão indígena, eu queria que você desse uma olhadinha nesse slide sobre a questão do povoamento, tá? Há uma grande questão no Brasil sobre como esses índios, essas pessoas chegaram aqui na América. Veja que eu botei aí no seu slide a questão do povoamento da América, tá? Quando você está trabalhando com esse tipo de questão, o Enem vai trazer duas grandes teorias, tá certo? Elas não são comprovadas, existem mais outras teorias, tá certo? Mas as duas maiores são essas duas que você está vendo aí. Essa da parte de cima, onde diz que o homem vai surgir na África, e perceba que a setinha dele atravessando lá em cima, entre o Alasca, você está vendo aí a Sibéria, tá certo? O Estreito de Bering. Na era glacial, você vai ter exatamente um congelamento desse mar nesse pedacinho aí, vamos chamar assim, e aí o homem vai atravessar, veja que toda a rota que você está vendo aí no slide, que ele faz por cima. Há uma teoria, a teoria malásio-polinésio, né, que esses índios, esses povos que vão habitar aqui no Brasil, eles vieram pela navegação dessas ilhas aí embaixo, número 2, da Polinésia. Existe a questão também, existe uma teoria que diz que eles vieram, é a teoria australiana, né, que eles vieram pela Patagônia, pelo sul da América do Sul, né, pela Sudamérica, desculpe. E ainda tem uma outra teoria que é pouco aceita, que é que o próprio homem americano, né, teria, vamos dizer assim, nascido na própria América, ou seja, é a teoria autóctone, né, a questão do autoctonismo, ou seja, surgiu já naquela região. Enfim, isso é para mostrar um pouquinho sobre a questão desses habitantes que existem aqui na América e como eles chegaram na nossa terra, tá certo? Até porque o homem mais antigo, até hoje, o surgimento dele, não esqueça, foi na África, né? E a partir dali você vai ter a migração. Então, vamos entender um pouquinho, e aí eu mostro para vocês o seguinte, que no Brasil, basicamente, você trata dos índios como dois ramos linguísticos, alguns trazem 4, tá? É o que você vai ver aí no mapa. Presta atenção nesse mapazinho, eu queria que você fizesse uma análise comigo.
veja que existem ramos linguísticos. Que é isso, professor? Vários índios, várias tribos, tá certo? Você vai ter muitas tribos. Estima-se que no Brasil existia de 2 a 4 milhões de índios com a chegada do homem branco. Quer dizer, é muita gente, tá certo? É muita gente que foi destruída. E por que o Enem aborda isso? Porque é uma matriz formadora do Brasil. Assim como os negros, assim como os brancos, os índios também fazem parte da nossa matriz formadora, da nossa identidade, tá certo? Da nossa cultura, e que por muito tempo, e vou dizer que até hoje, ainda muito esquecido, tá certo? Hoje em dia eles lutam pelos seus direitos, lutam por demarcação de terra, tá certo? Isso é uma coisa muito recorrente no meio do Brasil, e eles vão lutar muito, principalmente pela questão de terra, e dá muito problema, e o Enem já trouxe muita questão relacionada a isso. Então dá uma olhadinha no mapa aí, por favor. Nós temos no Brasil, a gente se concentra aí no Brasil, olha o litoral brasileiro, por isso que você fala do povo tupi, tá? Quando você fala do povo tupi, você está falando de uma língua, tá certo? A língua que depois vai se reunir lá embaixo com os guaranis e vai formar o tupi-guarani. Veja que é no litoral. Estudos dizem hoje que os tupis, na verdade, não moravam no litoral. Eles vieram lá de cima, lá da região da Amazônica, por aí onde estão os Caraíbas, tá certo? E os Aruaques, essa partezinha verde aí que você está vendo em cima, que são os dois ramos linguísticos que durante muito tempo ficaram meio que escondidos, porque região da Amazônica, meus queridos, a região da floresta, então durante muito tempo você tinha mais os tupis no litoral e o macro-G, ou o pessoal chama de Gés, né? Aí no sertão, ou seja, bem no centro do Brasil. Alguns estudos falam que esses tupis eram mais bélicos, né? Conheciam a arte da guerra um pouco melhor do que o Gés, e eles expulsaram. Na verdade, quem morava aí nesse interior, nesse litoral do Brasil, era o Gés. E aí foram expulsos quando os tupis desceram lá da região da Amazônica e se, vamos dizer assim, alocaram ao longo do litoral brasileiro, tá ok? Por isso que o homem branco, o português, quando chega aqui, ele vai ter um acesso direto a esses tupis. É interessante que quando você vai encontrar esses tupis, são chamados de tapuias, tá certo? Em alguns livros você vai trazer esses macrogés chamados de tapuias. E o engraçado é que tapuias na língua dele, na língua tupi, é exatamente atrasado, ou seja, seria o selvagem, né? E isso daí é uma coisa que a gente vai discutir muito, a questão de selvageria e a questão de civilidade nesse mundo do século XV, tá certo? Porque durante muito tempo, e isso é um preconceito muito grande, a questão de chamar o índio de selvagem. Você tem um foco de vida totalmente diferente, um europeu que quer vir e vem para dominar, na verdade, descobrimento da América, descobrimento do Brasil, isso é uma balela, porque aqui já existiam milhões de índios, tá certo? Então os caras chegam aqui, no caso, o homem branco, o espanhol, o português, e ele vai tomar essa terra desse índio, tá certo? Lembrando que nesse período, inicialmente, você vai ter, e cuidado, nesse período você vai ter inicialmente algo amistoso, tá certo? O período em que... Por que chama pré-colonial? Só pra gente já saber. Pré-colonial, eles dizem que não veio colonização, ou seja, não veio efetivamente alguém para morar aqui no Brasil. Então ficou só naquela coisa do comércio. E você vai ter o produto desse período, desses 30 e poucos anos, o pau-brasil, tá? Que vai ser retirado da Mata Atlântica, tá certo? Que pega no Brasil o litoral quase todo e foi retirado de forma predatória. Então é uma coisa esquisita demais que você vai ter no Brasil. Trouxe um mapazinho para você ver essa questão, tá certo? Então depois que você vai à questão dos índios, antes da gente falar do homem branco, desses contatos, eu queria te mostrar como é que eles viviam aqui no Brasil, antes do contato com o homem branco, tá certo? Você vai ter uma sociedade totalmente diferente da Europa. Você vai ter uma sociedade que foi chamada de selvagem, mas aí você entra naqueles termos que a gente já estudou, a questão do etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Se você não assistiu a aula passada, a gente falou sobre esses dois termos, etnocentrismo, que o Enem ama, e alteridade. O etnocentrismo foi o que ocorreu, ou seja, você considera o índio
selvagem, você considera o índio atrasado, você considera o índio primitivo. Por quê? Porque você tem uma visão preconceituosa e etnocêntrica, ou seja, você acha que o seu é superior. O seu modo de vida, por ser diferente, é o civilizado, é o superior. Então aquele que não é igual a você é motivo de riso, é motivo de conquista, é motivo de você não respeitar, tá certo? Aí quando você faz o contrário, você tem alteridade. É o que muitos pregam hoje para uma questão religiosa, uma questão de diferenças culturais que você deve aceitar. Mas enfim, professor, fala um pouquinho como era a vida dos tupis, fala um pouquinho como era a vida dessas tribos que tinham essa língua, tá certo? Essas tribos que tinham a língua macrogé, né, que era mais no centro. Eu queria te dizer que você não se assuste com isso que eu vou dizer, porque são coisas simples, mas você tem que analisar vendo a cultura deles. Não escute minhas palavras analisando com sua cultura, com a nossa cultura, porque nós vamos achar que eles realmente são selvagens, e não são. Vou te mostrar como isso é muito relativo, principalmente nesse período, tá certo? Então, como é que eles viviam, tá certo? Como é que era a vida dele, como é que era a sociedade, como é que era a religião deles, tá certo? Como é que era toda a questão econômica, se é que a gente pode falar sobre isso, tá bom? Então vamos começar percebendo o seguinte, dá uma olhada no slide e você vai ver como era a sociedade dele. Deixa eu explicar para você alguns termos que às vezes o Enem traz e que você muitas vezes escuta falar, mas não entende. Quero deixar isso bem claro na sua cabeça hoje. Veja, os índios, aqui vamos chamar de índios, né? Viviam no Brasil em tribos. Isso daí nós sabemos. Aldeias. Eram geralmente aldeias, tá certo? Aldeias bem simples. Aldeias que, quando acabava, eles caçavam, pescavam, plantavam. Quando isso acabava no Brasil, eles iam embora, então eles eram seminômades, tá certo? Dependia da região. Eles viviam, geralmente, essa aldeia era chamada de taba, tá certo? Essa taba, geralmente, era composta de quê? Você tinha as casas deles que eram chamadas de malocas, tá certo? Alguns chamam de ocas, tá? Grandes construções de palha, grandes construções de madeira, viviam coletivamente dentro dessas edificações, geralmente eram em círculos, tá certo? Ou seja, de 4 a 7 malocas enormes e um círculo e um terreno no meio, um terreno vazio no meio, que eles chamavam de ocara. A ocara, meus queridos, era o centro dessa aldeia, era onde tinha todo o processo de rituais, tá certo? Onde o pajé, que era um líder espiritual, onde o pajé, que nas sociedades, nos índios da América do Norte era chamado de xamã, quando você escutar xamã, é a mesma coisa do nosso pajé, ele fazia uma transição entre o mundo espiritual, tá certo? O mundo de lá que eles conheciam muito bem através das ervas, tá certo? E o mundo real que seria o nosso. Esse pajé cuidava da medicina também, era dele o conhecimento de todas as ervas, era dele o conhecimento da cura, por isso que muitas vezes eram chamados de curandeiros, tá certo? Então você tem também o que eles chamavam de tapera, tá certo? O que era uma tapera? Como os índios não se fixavam no local, não eram como os índios maias, astecas ou os incas, que você vai ter lá na América Central e um pouquinho aqui na América do Sul, que eram grandes civilizações urbanas, né? Diferente da nossa, você percebe isso em vários filmes. Às vezes eles abandonavam determinadas aldeias, tá certo? E essas determinadas aldeias, que eram abandonadas, eram chamadas de taperas. Você vai ter as paliçadas. A paliçada, em várias pinturas da época, você vai encontrar uma aldeia, tá certo? Uma taba, e ao redor dessa taba, como forma de proteção, você vai ter uma cerca. Vários tipos de cerca de madeira, isso eles chamavam de paliçada, tá certo? E você tinha um tipo de construção muito menor, pequenas ocas, que eles chamavam de opi. Então você vai ter pequenas ocas, como você está vendo no seu vídeo aí, pequenas ocas, tá? Eu queria que você desse uma olhada. Botei esse slide para quando tu estiver estudando, tu entender essa questão dessa divisão social, da sociedade em si, tá certo? Da aldeia, dessa divisão, dessa disposição que você vai ver aí
na foto, na foto não, desculpe, na pintura que você vai ver aí no seu vídeo, tá certo? Veja como era a disposição, veja a cerca de madeira ao redor, veja a paliçada, veja as ocas ou as malocas, né, ao redor, tá certo? Essa daí um pouco maior, vamos dizer assim, ok? E professor, dentro dessa sociedade, como era o homem? Qual era o papel do homem nessa sociedade? Veja, a sociedade indígena, principalmente a brasileira, você vai ter uma questão muito mais coletiva, tá certo? Você vai ter uma coletividade, você vai ter uma ausência de propriedade privada. Enquanto os homens brancos brigavam pelo que é seu, lá era tudo coletivo. Ou seja, nas questões indígenas, você não vai ter, de maneira nenhuma, uma questão de luta de classes. E isso você deve entender com muito carinho, porque na Europa, nesse período, as disputas de classe, as disputas por riqueza eram muito grandes. Tá certo? Nós estamos vivendo nesse período na Europa o auge do mercantilismo, né? O auge do metalismo, o auge pela disputa de poder de reis, né? Reis que vão se tornar absolutistas. Então veja, o índio não tinha isso. O índio vivia na natureza e, teoricamente, ele se integrava a essa natureza, ele respeitava essa natureza, né? Muitas aldeias indígenas, grande parte delas só realmente produziam aquilo que consumia, ou seja, era algo de subsistência. O que é isso, professor? Você só produz o que você vai precisar, não tem como guardar. Qualquer coisa, se eu precisar, eu vou lá na natureza e retiro isso para mim, tá? Os homens caçavam, os homens pescavam, os homens lutavam, defendiam, tá? E cabia à mulher a questão de cuidar dos filhos, a questão da plantação, tá certo? A questão da agricultura era muito relacionada à figura feminina. Tá aí um dos motivos, e aí você já pode associar um pouco, a questão quando o homem branco chegou mais lá na frente e tentou escravizar o índio, que foi o primeiro escravo da cana-de-açúcar, ele vai realmente ficar com o pé atrás em relação a isso. Olha, isso não é meu papel. E não foi só isso não, tá? Isso é uma coisa pequena. A questão de plantar uma grande quantidade de produtos e simplesmente, para quê? Tá? Ele não entendia. Vocês vão consumir isso? Para que isso? Tem até uma piada interessante que o índio estava deitado embaixo de uma árvore, e o homem branco chega e vai dizer assim: índio, se levanta, você tem que trabalhar. E ele pergunta: para quê? Olha, você tem que trabalhar para ter alguma coisa. Aí ele diz: para quê? Ele diz: rapaz, você tem que ter muito, você vai enricar, você vai ter muito dinheiro se você começar a trabalhar, começar a fazer algumas coisas. Ele diz: para quê? Aí o homem branco diz: cara, se você tiver muito dinheiro, você não vai fazer nada, você não vai precisar mais fazer nada. E aí ele olha para o homem branco e diz: e o que é que eu estou fazendo? Entendeu o lance? Entendeu aí? Mas na verdade, meus queridos, isso até é uma piada de cunho um pouco preconceituoso. Por quê? É outra coisa que eu quero desmistificar na tua cabeça, porque a gente coloca estereótipos, tá certo? E isso fica muito gravado na tua cabeça. Quando é uma hora de uma prova, você repete isso e marca lá na prova. E por favor, tira da tua cabeça a questão do índio como preguiçoso, tá certo? O índio como preguiçoso foi uma coisa criada pelo homem branco para poder vender o seu negro, que seria daria muito dinheiro para a questão portuguesa. Tá? Um dos maiores motivos da troca da escravidão indígena pela escravidão negra foi simplesmente a coisa do dinheiro, tá certo? Do comercial. Teve outros fatores, professor, muitos outros fatores, mas o principal foi esse. Tá? Como é que eu ia vender meu negro lá da África, que eu comprava muito barato, e se eu vendesse eu ia ter uma lucratividade muito grande, principalmente no Brasil, que era cana-de-açúcar e precisava muito, se eu já tenho um escravo aqui no Brasil, que é o índio, que eu posso pegar lá de graça. Então eu tenho que primeiro... eu tenho que denegrir, eu tenho que acabar com a imagem desse índio como trabalhador. Então ele é preguiçoso, então ele não serve para fazer determinados serviços. O meu negro que você vai comprar é que realmente vai conseguir fazer isso. Então é um dos principais motivos da questão de troca da mão de obra ali no começo da cana-de-açúcar do negro pelo índio. Desculpe, do índio pelo negro. Agora pensa também, tem gente que acha que quando o negro chegou,
quando você vai ter a escravidão negra no Brasil, a indígena ela acaba totalmente. Não, não tire isso da sua cabeça. Os dois convivem ao mesmo tempo, a escravidão negra e a escravidão indígena. Mas só que cada vez mais a indígena cai e a negra, cada vez mais a escravidão, ela aumenta. Tá certo? Isso daí por vários motivos. A gente já trabalhou até na nossa aula de escravidão negra na colônia brasileira, tá certo? A questão da divisão por gênero era uma coisa, e por idade também, tá certo? A questão do índio ensinar os seus filhos, a questão do curumim, né, a questão dos ritos de passagem. É interessante você perceber como o pai levava o filho para poder ensiná-lo as coisas da natureza. A questão da plantação, é engraçado isso. O índio, ele fazia um sistema de coivara, que até hoje é feito nos interiores. Ele queimava uma parte da plantação, uma parte da floresta para fazer sua plantação ali. Ele tinha um determinado respeito por essa natureza, tá certo? Então, é isso que a gente tem que entender. A gente chama de selvagem. Tá certo? A gente chama de selvagem aquele que preserva a natureza, aquele que tem um entendimento de gênero. Agora, não vamos romantizar também, não. Se você me perguntar assim, professor, isso foi em todos os locais? Não. Não torne homogêneo, desculpe, a questão de achar que o índio também fez, todas as tribos faziam tudo igual. Existem tribos que eram poligâmicas, ou seja, tinha poligamia, um homem poderia ter vários matrimônios, tinha tribos que tinham mulheres com vários matrimônios, ou seja, com vários maridos, a chamada poliandria. Isso era raro, mas existia. Tá? Agora, o que eu quero que você coloque na tua cabeça é que não existe de maneira nenhuma a questão de tudo homogêneo, ou seja, tudo igual. É igual aqui, é igual ali, é igual acolá. Não, você vai ter coisas distintas, tribos distintas, línguas distintas, cultura distinta, até dentro desse universo do que a gente chama de cultura indígena, tá certo? Então, cuidado com essa visão de você tentar colocar tudo dentro do mesmo caldeirão. Não dá. Você tem, são coisas diferentes dentro desse mesmo caldeirão, não são coisas iguais. E o Enem, quando ele vai tratar desse assunto, é interessantíssimo, pessoal. Olha para mim, entenda. O Enem vai simplesmente colocar textos e vai fazer você entender isso. O legal do Enem nesse tipo de conteúdo é que, como são muitas visões, tá certo? Como são muitas diferenças, ele vai colocar as impressões que você tinha de um determinado viajante olhando a cultura desses rapazes, e aí você vai ter o Hans Stander, o Jean Delery, como já caiu várias vezes no Enem, e você vai analisar uma imagem, uma pintura, um desenho da época, então você vai fazer sua interpretação. Então isso é bem interessante. A questão econômica seria isso. Agora, veja